ligar aparelhos de 12 volts num caminhão, ônibus ou motorhome de 24 volts. Hoje aqui no canal Up Motors eu vou conversar sobre essa questão que acontece muito aí devido aos veículos pesados, né? Caminhão, ônibus, motorhome, tem a tensão aí de 24 volts, porém muitos acessórios são vendidos apenas no 12 volts, como é o caso do rádio de carro, telinha de DVD ou TV, tudo isso é acessórios, né, que são 12 volts, carregador de celular também. Então, o que acontece aqui é que precisa ligar esses equipamentos, porém, tem uma forma específica para ligar para não queimar tudo, né? Se você ligar alguma coisa a 12 volts no 24, lógico que vai queimar. Mas tem umas formas de fazer isso, a gente vai conversar hoje sobre isso. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos com dicas sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele para ele poder assistir também junto com você. Muito bem, então vamos lá para o vídeo de hoje, onde a gente vai conversar sobre como deve se ligar um equipamento de 12 volts em um veículo que tem apenas a rede de energia elétrica 24 volts, tá? Bom, tem duas formas de fazer isso, tá? A forma correta, né, a forma mais indicada e a forma que não dá problema em nada, e tem a forma adaptação, né? A forma estilo gambiarra, assim. Então, eu vou conversar sobre as duas, tá? Vou começar falando sobre a forma que não é a mais correta, que é pegar a energia apenas de uma das baterias do caminhão. Eu vou colocar aqui no computador para ficar mais fácil de você conseguir ver, tá? Beleza. Então tá aqui, ó. Eu coloquei um esquema elétrico como é lá no caminhão, né? Uma bateria de 12 volts e a outra bateria de 12 volts. Aí lá no caminhão tá ligado positivo de uma bateria e o cabo vai lá para o caminhão. O negativo da outra bateria, aí o cabo vai lá para a energia do caminhão, tá? Beleza, é isso aí mesmo. Aí, entre os dois polos que sobram, né, das baterias, tem um cabo interligando um no outro. Beleza, isso aqui caracteriza uma ligação em série, quer dizer, positivo de uma, negativo da outra e junta um com o outro os que sobraram aí no meio. Se você reparar num caminhão, vai ver que sempre tem um cabinho bem curtinho que liga uma bateria na outra. Normalmente ele é num formato de U, assim, que tem dois terminais e só liga uma bateria na outra. É isso aí mesmo. Esse é o estilo de ligação em série que dá o 24 volts lá no caminhão. Agora, é possível coletar 12 volts disso aqui? Sim, porque eu tenho duas baterias de 12 volts. Então, se eu ligar alguma coisa apenas em uma das baterias, como estão os fios finos aqui, ó, negativo de uma bateria e positivo da mesma bateria, eu vou ter 12 volts. Perfeito. Vai funcionar, qualquer coisa que eu ligar aqui 12 volts, vai funcionar. Funciona na bateria do lado direito, funciona na bateria do lado esquerdo. Tudo certo. Porém, as baterias, quando elas trabalham juntas assim em série, elas precisam ter um ciclo de carregamento e descarregamento igual, né, uniforme, o mais parecido possível, para que elas atuem exatamente iguais no sistema elétrico, né, do veículo, do caminhão aqui no caso. Então assim, quando a gente coleta energia apenas de uma bateria, está sendo consumido energia dela, consequentemente, o alternador vai mandar energia para as duas junto, porque o alternador é 24 volts, ele não é 12.
E ele vai mandar esses 24 para as duas junto. Então, se a bateria que está ruim não consegue acumular o máximo de carga, a outra, né, que está boa, também não vai conseguir acumular. Elas trabalham juntas as duas, né, em paralelo, na questão do carregamento. Então, assim, se você liga um equipamento apenas em uma bateria, ele vai consumir energia só dessa bateria. Consequentemente, essa bateria vai perder energia, né, ou descarregar antes. Beleza. Se essa bateria descarrega antes, significa que ela vai também perder a vida útil dela antes. Isso significa que se ela perder a vida útil dela antes, a outra também vai se desgastar antes. Tá? Por isso que, se ligar um equipamento apenas em uma bateria, a vida útil dessa bateria que está ligado o equipamento diminui. Consequentemente, a outra bateria também diminui um pouco. Claro que tem algumas pequenas exceções, digamos assim. Se você vai ligar um alarme, tá? Um alarme consome muito pouco. Quando ele está em repouso, é praticamente zero o consumo dele. O consumo de energia que ele vai ter é no momento do acionamento e desacionamento, que tem um apito da sirene, trava a porta, destrava a porta. E quando dispara o alarme, que tem a sirene disparando. Então, quando dispara o alarme, ele vai ter um consumo aí de 1 ampere, o que é bem pouco perto de uma bateria de 150 amperes, no mínimo, que é a bateria do caminhão. Então, assim, se você vai ligar alguma coisa que consome bem pouco, por exemplo, um alarme, então, tudo bem, vai colocar ali, é praticamente imperceptível a redução da vida útil da bateria. Vai ligar um carregador de celular, né, ou uma tomada 12 volts, essa que antigamente a gente chamava de acendedor de cigarro, porque tinha uma bolinha de acendedor de cigarro ali dentro, né? Hoje chama tomada 12 volts. Se você vai ligar uma tomada 12 volts para carregar um celular, pode ligar ali também, porque os carregadores mais potentes que tem são de 2 amperes e vai ser utilizado só no momento em que está carregando o telefone. Agora, se vai ligar um rádio, já não pode ligar ali, porque o rádio ele tem aí, se for um rádio Pioneer dos antigos, tem 50 watts cada saída, né? Ele tem 4 saídas, então ele tem 200 watts. E os rádios novos têm 23 watts por saída. Então dá aí 100 watts mais ou menos. Então 100 watts já não pode ligar aqui. Tá? Não pode ligar numa bateria só, porque é muito consumo de energia. E isso sim vai diminuir bastante a vida útil dela. Tela de DVD, ar-condicionado 12 volts, tem aqueles Max Clima que vai no teto do caminhão, 12 volts também, consome bastante energia. Um farol de LED, se bem que os farol de LED é 12 e 24, então não teria por que ligar aqui, mas se fosse ligar um outro farol, uma buzina a ar com compressor a ar 12 volts, não pode ligar nada desse tipo de equipamento aqui nessa bateria, porque vai reduzir a vida útil dela. Eu disse não pode, né? Não que não pode, você pode fazer o que você quiser na sua vida aí. Só que vai reduzir a vida útil da bateria, tá? Então, o correto mesmo, tá? É utilizar uns equipamentos específicos para isso. Eu vou conversar um pouco sobre eles agora, tá? Mas antes disso, deixa eu te dar um recado. Aqui na UP Motors, eu tenho um treinamento de autoelétrica online completo, com muita teoria fácil de se compreender, muita aula prática, e se você quiser conhecer mais sobre isso, se tornar um profissional, ganhar dinheiro com autoelétrica, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo e também aqui embaixo na descrição para você entrar lá e conhecer sem compromisso, tá? Beleza. Agora a gente vai falar então sobre os conversores de 24 para 12 volts. Inclusive tem um outro modelo aqui que eu quero falar também sobre ele, tá? Se você entrar na internet aí, pesquisar no Mercado Livre, por exemplo, transformador, conversor, né, eles chamam conversor, de 24 para 12 volts, vai encontrar uma infinidade aí de modelos, tá? A DNI é uma fabricante de equipamentos eletrônicos brasileira, né? Então ela fabrica 3 modelos de conversores de 24 para 12 volts,
que são o DNI 0876, 0875 e 0886, tá? Daí esses modelos aí, bem nessa ordem, eles têm 120 watts, o que suporta 10 amperes, 350 watts, o que suporta 25 amperes, e 500 watts, o que suporta 50 amperes, tá? Num exemplo prático aí, né? Uma lâmpada de farol consome 5 amperes. Então, se você vai ligar um par de farolete, tem um consumo de 10 amperes. Um rádio de carro, se você utilizar um amplificador, né? Se você utilizar um amplificador, se o amplificador tiver aí, for um amplificador 4 canais, né? 4 canais de 100 watts, ele vai consumir 400 watts. Então, se você colocar um conversor de 350 watts, vai estar assim na tampa, né? Não pode colocar muito alto-falante para consumir todos os 400 watts do amplificador, porque o conversor não vai aguentar. Vai esquentar, vai desarmar, vai queimar, tá? Então, você sempre tem que dimensionar o conversor para um pouco mais do consumo que você vai ter, tá? Quer saber quanto é o consumo do equipamento que você vai instalar? Se for um amplificador de som é fácil, né? É só olhar lá, 4 vezes 100 quer dizer, ou 400.4 quer dizer que ele tem 400 watts. Então é fácil saber que 400 watts é mais de 350. Se você vai colocar um ventilador interno, ou esse Max Clima, um ar-condicionado, 12 volts, você vai olhar no manual do equipamento, lá vai ter quantos amperes ele consome e quantos watts ele consome. Então, lá no manual do conversor da DNI tem a capacidade em amperes e em watts, para você saber exatamente qual ligar aí. E aqui vai aquela máxima, né, que eu falo sempre. Se é para errar, erra para mais. Né? Se está na dúvida de qual comprar, compra o mais potente, tá? Porque é esse que vai te atender e vai sobrar a máquina. Então, se precisar ligar alguma outra coisa depois, já tem o conversor para isso. Para instalar ele é tranquilo. É só coletar um positivo e um negativo 24 volts lá dentro do caminhão, procurar um lugar arejado para instalar ele, porque nessa conversão ele aquece, ele consome um pouco de energia, ele tem uns cooler dentro dele, os ventiladorzinhos. Então você vai procurar um lugar onde tenha tráfego de vento, né? Pode ser embaixo do banco dos caminhões, tem tipo uma caixa de metal, assim, onde vai o banco em cima. Ali dentro tá tranquilo. Só que não pode ir ali se o dono do caminhão coloca um monte de coberta ali dentro, por exemplo. Né? Eles têm que guardar as cobertas, travesseiro em algum lugar. Se ele guarda as cobertas ali, vai tampar os cooler. Lógico que vai queimar o conversor. Então o conversor tem que ser instalado em algum lugar onde não vai nunca trancar as entradas e saídas de ar aí por onde trafega o ar para refrigerar o conversor. Olhando para ele, você vai conseguir ver bem como são essas entradas e saídas de ar, tá? Legal. Outra coisa que eu quero falar aqui sobre um outro aparelho, que também é da DNI, inclusive, ele é um elevador de tensão, para se porventura você tiver uma coisa contrária ao que a gente falou agora, que é, você tem um veículo 12 volts e quer ligar um equipamento 24 volts. Então ele tem o DNI 0878, que ele converte a energia de 12 volts para 24 volts e ele tem 250 watts, suporta até 15 amperes, tá? Não é tão comum de usar esse, mas se por acaso você um dia precisar, já sabe que esse equipamento aqui atende muito bem, né? E consegue converter aí de 12 para 24, tá? Beleza. Espero que tenha ficado claro aí como é que você liga qualquer tipo de equipamento que você quiser 12 volts em um caminhão ou ônibus ou motorhome 24 volts. E essa foi a dica aqui da semana. Eu te aguardo na quarta que vem. Até já, tchau!